Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo sobre batalha espiritual. E nesse vídeo eu quero falar sobre possessão demoníaca. E ontem eu falei sobre opressão maligna e disse que existe uma grande diferença entre opressão e possessão. Ontem eu falei sobre opressão maligna. Se você não acompanhou, o link está aqui abaixo na descrição e acompanhe lá para você seguir essa linha de raciocínio em relação ao que é batalha espiritual de fato e de verdade. E você também que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sino das notificações para que o YouTube venha sempre te avisar quando eu publicar um vídeo novo. Aqui no canal nós temos vídeos novos todo dia para abençoar a tua vida. É um canal cristão que visa te ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Por isso, não deixa de se inscrever. Então vamos ao vídeo de hoje. Amados, falar sobre possessão demoníaca é falar sobre o dado momento em que os espíritos imundos, um ou mais, podem chegar a habitar na vida de alguém, morar naquele corpo, fazer residência naquela casa. Logo nós entendemos que na possessão os demônios estão atuando de forma integral, plena e completa naquela vida, assumindo todo o comando daquele corpo, seus pensamentos, vontades, ideias, ações, comportamentos, até porque, no caso da possessão demoníaca, não é mais a personalidade daquela pessoa que está controlando, que está dominando as atividades daquele corpo, mas sim a atividade demoníaca que está atuando, residindo naquela vida. Possa ser que uma pessoa, quando está possessa de espíritos malignos, um ou mais espíritos possam estar habitando na vida dela. Por exemplo, a Bíblia fala de pessoas que tinham um espírito maligno. A Bíblia fala no caso de quando um espírito maligno sai de alguém. Quando ele retorna para aquela pessoa, ele traz 7 espíritos piores do que ele e passa a habitar 8 ao invés de 1. A Bíblia fala também de um homem gadareno que possuía uma legião de demônios, ou seja, uma legião de demônios é comparada a 6.000 demônios. Imagina aí uma pessoa dominada por 6.000 espíritos malignos. Se um demônio pode fazer o estrago na vida de uma pessoa, imagina aí 6.000 demônios morando numa pessoa, a vida dessa pessoa se torna então um inferno. Agora, o que é que dá legalidade a esses demônios para habitar na vida das pessoas? Existem 2 meios principais. Primeiro motivo que dá legalidade para os demônios incorporar, habitar e possuir a vida de alguém se chama práticas de iniquidade. E o que são práticas de iniquidade? São pecados que nós não nos arrependemos dele. São pecados não confessados a Deus. É aquele pecado que virou hábito, que você não sente mais um peso na consciência, que não te ofende mais cometê-lo, mas que está ofendendo a Deus e abrindo aí uma grande porta para que os demônios venham habitar na sua vida. Assim como as aves de rapina, por exemplo, o urubu, eles são atraídos pela carniça, assim os demônios que são imundos, espíritos imundos, eles são atraído pelas práticas imundas de iniquidade, porque uma coisa está ligada com a outra. Uma coisa atrai a outra. Logo, os demônios são atraídos por práticas pecaminosas, na qual a pessoa não quer mudar, não quer se arrepender. Logo, o que vai quebrar essa legalidade na vida de alguém em relação aos demônios é viver uma vida de constante arrependimento, humilhação e confissão dos seus pecados diante de Deus. Não apenas confessar, mas abandonar e procurar manter um estilo de vida que se aproxime o mais perto possível da presença do Espírito Santo de Deus. O segundo motivo que traz legalidade para os demônios possuir a vida de alguém é a relação que essa pessoa possa ter com práticas ocultas, práticas de magia negra, de feitiçaria. É quando uma pessoa está no ápice do desespero e ela vai consultar as cartas, o tarô, o horóscopo, a mesa branca, o centro espírita, o candomblé, a umbanda. Logo, essa pessoa pode até achar que não, mas ela está tendo contato direto com espíritos malignos, demoníacos. Quando ela tem contato com alguma prática de ocultismo, ela está abrindo a porta e está dizendo: podem entrar porque vocês serão bem-vindos. Ou seja, os demônios vão se sentir muito bem à vontade para habitar naquela vida. Outro exemplo também de alguém que está flertando com o mundo espiritual da maldade é quando essa pessoa, de forma inocente ou não, ela passa também ali a flertar com objetos consagrados a demônios, ao próprio diabo. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma pessoa que é até conhecida nossa, uma amiga nossa, que ela no trabalho, no dia do seu aniversário, ela recebeu um quadro de uma amiga, né? Uma suposta amiga. E aquele quadro um pouco horripilante, um pouco feio, ela pegou e colocou na parede do seu
seu quarto. O que foi que aconteceu? Depois de pouco tempo, ela começou a apresentar um quadro de epilepsia. Ela começava a dar ataques do nada, sem nunca ter tido esse problema. E o tempo foi passando e foi ao médico e fez exame e tomava medicamento e nada de passar, ela só piorava. O que foi que aconteceu? Fizeram então um trabalho de oração, de jejum, de consagração diante de Deus e o Senhor revelou que aquele quadro trouxe maldição para a vida dela, para a casa dela. Na verdade, aquela pessoa que deu aquele quadro para ela, ela estava com má intenção. Ela já deu na má intenção de prejudicar ela, com certeza, antes de entregar esse quadro, ela levou para algum trabalho de feitiçaria, para algum trabalho de ocultismo, para prejudicar aquela pessoa lá dentro do seu trabalho. É o típico de pessoas que querem passar a perna nas outras, puxar o tapete das outras, querer ver as pessoas derrotadas, mendigando, infeliz. Por isso, usam de meios malignos para atingir tal pessoa. O que foi que aconteceu? Ela pegou aquele quadro, quebrou, despedaçou o quadro e jogou fora. Nunca mais ela voltou a ter crise de epilepsia, porque Jesus revelou e libertou ela completamente. Outro exemplo que eu me lembro foi de uma criança que eu orei por ela alguns anos atrás. Eu estava em casa pastoreando em uma certa cidade aqui do nosso estado. Quando eu estava em casa, mandaram me chamar para que eu fosse orar por essa criança. Quando eu cheguei lá, a criança estava possessa de espíritos malignos. E eu perguntei para aquela mãe, o que foi que aconteceu para que essa criança chegasse a esse estado? E a mãe dela me disse que uma pessoa, ela não identificou quem era, passou em frente da casa, jogou uma moela de galinha na área da casa dela e naquele mesmo instante que aquela moela de galinha caiu na área, aquela criança ficou endemoniada. Sabe o que é isso? Trabalhos de feitiçaria, de ocultismo, que são feitos, elaborados por pessoas que dão oferenda aos espíritos imundos para que eles possam atingir alguma pessoa de forma específica. Logo, existem esses meios de legalidade que os demônios têm de possuir a vida de alguém. Mas como que eles agem na vida das pessoas? Lá em Marcos capítulo 5, Jesus chega na região de Gadara e o texto vai dizer que quando Jesus chega lá, há um homem endemoniado, tomado ali por 6.000 demônios, uma legião de demônios, e o que é que acontece? Ele estava tão furioso, morava no cemitério, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia colocar corrente nele, porque ele despedaçava tudo, era uma força brutal, descomunal, e ele andava gritando de noite e de dia, se ferindo com pedra no meio dos montes. Ou seja, olha o perfil desse homem de Gadara. Primeiro, ele morava no cemitério. Por que ele morava no cemitério? Era proposital, afinal era lá que os demônios queriam sepultá-lo, matá-lo e enterrá-lo, para que depois levasse então a sua alma para o inferno. Segundo motivo, por que ele morava no cemitério? Porque o que os demônios puder fazer para te afastar das pessoas, eles vão fazer. Sabe por quê? Porque os demônios querem te prejudicar de tal forma que eles não querem que ninguém te ajude. Se você estiver perto da sua família, dos seus amigos, de pessoas que te amam, logo eles saberão que as pessoas farão de tudo para te ajudar. E tudo que o diabo não quer é que alguém te ajude no momento em que ele mais vai oprimir, vai escravizar, vai destruir a sua vida. Por isso, nunca aceite o isolamento total. Nunca aceite andar sozinho e não viver perto de ninguém, porque tudo que o diabo quer é te distanciar, te fragilizar mais e mais e intensificar a atividade dele destrutiva na sua vida. Segundo, aquele homem tinha uma força descomunal. Ele quebrava e despedaçava as cadeias. Força antinatural. Força demoníaca. É o que acontece quando alguém é possuído por espíritos malignos. Essa pessoa pode ser frágil o que for, mas ela cria uma força violenta que atinge a vida dela e que gera agressividade também para outras pessoas. O texto também vai dizer que aquele homem gritava de dia e de noite se ferindo com pedras, ou seja, ele tinha uma perturbação mental, ele não dormia, ele não descansava, ele não sabia o que era ter paz, porque os demônios não deixam as pessoas ter paz. Eles tiram a alegria, o sossego, o descanso, levando essa pessoa à perturbação mental, emocional, ao desequilíbrio total. E observe bem, leva também essa pessoa a se autoferir. Quem em sanidade mental vai se autoferir? Logo, aquele homem estava se automutilando, se autoferindo por conta da atividade demoníaca na vida dele. Então isso é só um pouco do perfil do que acontece com alguém quando essa pessoa está possessa de espíritos demoníacos. Eles são perigosos, altamente destrutivos, mas eu quero declarar para você, não tenha medo deles a partir do momento que você estiver em Jesus Cristo. A partir do momento que você recebe a Jesus
como Senhor e Salvador da sua vida, o diabo não terá domínio sobre a sua vida, porque quem vai habitar em você é a presença do Espírito Santo que vai preencher o teu coração. Então receba essa palavra, não dê legalidade aos espíritos malignos, abra o teu coração e deixa Deus fazer morada e reinar na sua vida, tá certo? Então, até o próximo vídeo dessa série sobre batalha espiritual. Compartilha com mais alguém esse vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.